Olá, amadinhos! Olha os livros! Olha, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Então, amados, estudamos a classe gramatical e hoje nós estudaremos o quê? Vamos estudar o quê? A estrutura dos nomes, certinho? Cada pedacinho, vamos lá. Quando você vê uma casa, quais são os elementos para compor uma casa, para construir uma casa? Assim acontece com as palavras também, né? Com os nomes. Vão ter pedacinhos, então a gente vai conhecer cada pedacinho, cada tijolinho e as nomeações, tá certo? Estamos na aula 50.1, falando da estrutura dos nomes. Vamos lá, então? Aqui a nossa árvore do conhecimento com a temática para você armazenar no seu HD, certo? Então, aqui nós temos o seguinte, estrutura das palavras. Então, você pensava, né, que a palavra ao contrário, né? A palavra, ao contrário do que muitos pensam, não é a menor unidade portadora de significado dentro da nossa língua portuguesa, dentro da língua. Na verdade, cada tijolinho, cada pedacinho tem um outro significado. Vem, né? E esse nome para esse pedacinho, para esse tijolinho, é morfema ou elementos mórficos, tá certo? Aqui você tem a palavra aluna. Vamos pegar aqui a palavra aluna. Tá? Vimos o seguinte, que até no alum, que no N, isso aqui é a base de significado. Isso aqui é o morfema, tá? É um elemento mórfico. Essa base do significado é o radical. Isso todo mundo já sabe. Aí depois vem o quê? O A. Aí vai ser um outro tijolinho, que é um outro elemento mórfico, né? Que significa o quê? Ele vai dizer a desinência, né? Se é desinência de que gênero? Opa, gênero feminino, porque eu falo aluna. Aí além termina com o quê? Com S. Esse S dentro dessa palavra significa o quê? Ele vai dizendo que aluna está no plural. Então, esse pedacinho indica o número plural, tá certo? Então, vamos aqui comigo para organizar esse pensamento para você começar a construir o seu conceito. Então, estrutura das palavras. A palavra, ao contrário do que muitos pensam, não é a menor unidade portadora de significado dentro da língua. Ela própria é formada por vários elementos, são vários tijolinhos dotados de valor significativo. A essas formas portadoras de significado dão o nome de morfemas ou elementos mórficos, tá certo? Então, cada pedacinho desse vai ter um significado. Ou seja, você sabe que é radical, que é a base, aquela que não muda. Também tem o outro pedacinho que vai dizer que é o gênero, que a gente já estudou aqui, a flexão de gênero, masculino ou feminino. E também vamos estudar essa questão da flexão de número, né? Que é o morfema que vai indicar o número, se a palavra está no singular ou no plural. Certinho? Vamos lá. Vamos estudar a primeira, né, que é a base, né, que é o radical, a raiz, ou também conhecida como morfema lexical, tá bom? Então, o radical, que contém a significação básica da palavra. Então, nós temos aqui 3 palavras. Então, você já sabe. Ó, eu tenho aqui livro. Aí você vai lembrar que livro é a palavra primitiva, tá certo? A partir do livro, vão acrescentando os afixos,
Já vimos aqui que esses afixos podem ser o prefixo ou o sufixo, tá certo? E vão originando, vão formando novas palavras, não é assim? Então, vamos primeiro entender essa questão da base, do radical, aquela que não muda, né? Então, aqui eu tenho livro, livraria e livreira. Pronto. Olha só, ok? Então, essa parte aqui que não mudou é radical, que vai ter a base da significação da palavra. Aí nós temos aqui, ó, mais duas palavras. Temos a palavra pedra e tem uma palavra terra. O que que você vai observar? Ó, aqui, pedra, pedreira, pedrada. Só acrescentando o quê? O sufixo, né? Já a partir dessa terceira, o que que aconteceu? Ó, acrescentou um antes do radical. Empedrar. Pronto, ó. Aqui é o prefixo, aqui é o sufixo, certo? E lá na última, olha o que aconteceu. Mudou, houve uma mudança, né? Na base, tá certo? Na mudança no radical. Aí você vai lembrar que aqui, ó, pedra, pedreira e petrificar. Que você lembra da origem da palavra, tá certo? E a gente vai entender por que que aqui houve, né, essa mudança, né? Aí você vai pensar alomorfe, exatamente, quando tem uma alteração dentro do radical. Aí nós temos aqui, ó, terra, terreno, terreiro, enterrar e terrestre. Aqui não houve mudança, certo? Vamos aqui. Às vezes o radical ou outro morfema qualquer apresenta variantes que recebem o nome, ó, de alomorfe, como aconteceu na palavra pedra. Lá, ó, aqui houve essa alteração dentro do radical. Então, você vai falar assim, ó, alomorfe do radical, quando apresenta uma variação. Olha, P, E, DR. Esse DR ficou TR, tá bom? Então, alomorfe, tá certo? Quando apresentar variante, como sofrer alteração. E vamos lá, amado, dando continuidade. E falando da questão dessas alterações, nós temos também as desinências, tá bom? Que essas desinências são os morfemas que eles vão variar, eles vão ser flexionados, tá bom? Morfema flexional. O que que isso quer dizer, né? Lá na terminação das palavras, no finalzinho, ó, são os elementos terminais do vocábulo da palavra. Então, nós temos aqui a desinência de gênero. Aí você vai saber quando que é a desinência de gênero? Masculino e feminino, que nós vimos aqui. Quando que é a desinência de número? Singular e plural. Certinho? Então, aqui para vocês, conversando para vocês, não adianta eu ficar só falando, mas olhando para você entender essa questão da desinência. Lembra lá que a gente começou com a palavra alunas. Alunas. Você lá tem vários elementos mórficos. Cada parte tem o seu significado. É igual uma parte da casinha, quando vai construir uma casa. Cada tijolinho, cada pecinha que vai encaixando. Então, a primeira pecinha da palavra, vamos colocar o nome de base, tá? A base, aquela que não vai mudar. Tá certo? É a base da estrutura. Vamos lá. É o alicerce? É assim? Não sou engenheira, mas vamos lá. A base. O que é a base? Então, nós temos ali, vamos ver a família. Vamos lá. A base da tua família são seus pais. Não é assim? Começa pelos pais. Ela é a base, é a estrutura. Tá? Então, vamos lá. Alunas. Aí tem o A, o L, o U e o N. Pronto, ali é o radical, é a base da palavra.
Aí vai aparecer o O. Em vez de colocar o A, eu troco pelo O. Alunos. O que aconteceu? Essa unidade, esse Ozinho, é o que é o morfema. E ele vai indicar o quê? A que gênero ele pertence? É o gênero que é desinência de gênero, gênero masculino, aluno. Aí lá eu acrescento mais o S, é um outro morfema. E essa desinência vai indicar o quê? Que ele está no plural. É um morfema que vai indicar o número. Eu falei número, né? Que é o plural, esse S, para dizer desinência de número. E aqui apareceu a palavra menina para vocês, tá certo? A palavra menina. Olha aqui, tem meni, que é o radical, o a, desinência nominal, que vai dizer se é menina, esse azinho, desinência de gênero, que pertence ao gênero feminino. E esse S é a desinência nominal de número, que isso quer dizer que a palavra meninas, terminou com S, está no plural. Estão entendendo? Agora nós temos logo abaixo a palavra lobo, exatamente aqui, ó, essa palavra aqui, lobo. O que você percebe? Aí termina lobos. Esse S que está aí em destaque está dizendo que é a desinência nominal de número, que indica mais de um, que a palavra está no plural, certinho? Então, quais são, né, os morfemas flexionais? Aí vocês são desinência de gênero, desinência de número. E sempre vai estar no finalzinho, né, na terminação de cada palavra, certo? Vamos lá então, de olho na tela. Então, entender daqui que esse S é desinência nominal de gênero. E aqui nós temos o radical, é um morfema. O A é outro morfema, desinência de gênero feminino. E o S, desinência de gênero, que está no plural. Vamos aqui. Agora, a vogal temática é um outro morfema, né? É a vogal que se une ao radical, constituindo com ele o tema da palavra. A vogal temática também pode aparecer nos nomes. Vamos aqui, ó. Mares é igual a mar, que o mar é o radical. E o E é a vogal temática. E o S é a desinência nominal de número, né? Que vai dizer que está no plural. Quando fala número ou singular ou plural, tá, amados? Sua função é... Qual é a função? Preparar o radical para receber as desinências. Certinho? Essa é a função da vogal temática. Vogal temática nominal, quando se liga ao nome, né? Há três vogais temática nominal, A, E e O, quando átonas no final da palavra. Aqui nós temos folha, ponte e bolo. Pronto. Quando fala átona, já sabe que ela não vai ser forte. Ela vai ser pronunciada com menor intensidade. Se forem tônicas, ó, farão parte do radical da mesma forma, né? Se trata das vogais I e U. Vamos aqui, ó. Café é forte. Então, aqui, ó, é o radical. Cajá, cipó, táxi e bônus. Certinho? Então, aqui, ó, já não é vogal temática, porque ela é tônica. Faz parte do quê? Do radical. Se você fosse aí, cafézinho, acrescentou só o zinho, né? Que é um sufixo. Mas o café lá ficou. Certo? Vamos lá. Aqui nós temos, né, afixos. Vamos lá. São os elementos mórficos que se unem aonde? Vão se unir a quem? Ao radical, para criar novas palavras. Então, nós temos os prefixos que vão ser empregados antes do radical
e temos o sufixo que serão acrescidos depois do radical. Então, aqui, segundo, aqui, o que são prefixos? Morfemas que se antepõem ao radical, ou seja, acrescido antes do radical. Ó, reluz, qual é o radical? Luz. Expor, infeliz, aqui é o radical de... Aí, ó. Descer, tá certo? Esse descer aqui, ó, vamos tirar, vamos colocar assim, desleal, tá bom? Vamos continuar esse descer daqui, isso aqui é verbo, vamos colocar aqui, ó, desleal. Aí, qual é o radical? A palavra foi feia. Deixa eu ver aqui rapidamente, colocar aqui, trocar de canetinha. Vou apagar, cadê a canetinha? Não quer aparecer? Aqui, amada, aqui é um L, pronto. Aqui é a palavra leal. Aqui, essa partidez aqui, é o prefixo. Aí tem bisneto e refazer. Aqui eu tenho um radical, ó. Tá certo? Agora o sufixo, né? Morfema que se pospõe ao radical, que acrescenta depois do radical. Nós temos a palavra moral. Aí acrescentou o quê? O ista. O que formou? Moralista. Eu tenho a palavra lealdade. Ó, leal. Depois forma que acrescentou o sufixo dade. Formou a palavra lealdade. Aí vem a palavra belo, mas aqui está falando de beleza. Por quê? Ó, quem é o radical? É o bel, tá? Aí amor, cheiroso, laranjal. Beleza? Então, prefixo, ó, pré, antes, sufixo, depois do radical. Temos aqui também a vogal e a consoante de ligação. Olha só, o que é, né? O que significa? Qual é a definição? Vamos lá. São elementos que, desprovidos de significação, são usados entre um morfema e outro para facilitar, ó, ele vem para facilitar a pronúncia da palavra. Então, aqui, ó, nós temos gasômetro. Como que fez para formar essa palavra? Juntou-se gás mais metro. Fica gasmetro, fica esquisito, né? Então, ó, coloca aqui a vogal de ligação, que é esse ó, e fica gasômetro, tá bom? Então, o O é a vogal de ligação. Aí eu tenho a palavra chaleira, né? Já explicando essa questão da consoante de ligação. É chá mais eira, fica chaeira, esquisito, né? Então, coloca a letra L, que é a consoante de ligação, e formou a palavra chaleira, tá certo? Então, o que é vogal o que são, né? Vogal e consoante de ligação? Os elementos que são desprovidos de significação, mas são usados para facilitar a pronúncia das palavras. Então, aqui nós temos cafezinho, cafeteira, pontiagudo, alvinegro, tá certo? Então, o I, vogal de ligação, o T e o Z, consoantes de ligação. Agora, para alguns autores, olha aqui, amado, o O, tá? Do substantivo adjetivo também é desinência de gênero, desde que haja oposição masculino e feminino. Então, nós temos aqui, ó, para entender essa questão, esse O é desinência de gênero, porque eu tenho um lobo e tenho um loba, tá certo? Então, aqui, ó, o O também, ele pode ser vogal temática, tá certo? Ele pode ser vogal temática ou desinência de gênero. E lá no ba, loba, aí só é desinência de gênero, certo? Em palavras como mares, flores, a letra E pode ser classificada como vogal temática e o S de desinência de número. Para alguns, né, no entanto, o ex é só desinência de número, só para indicar o quê? A flexão
do nome mar, indicando que ele está no plural, certo? Aqui a desinência nominal, a desinência de nomes, tá bom? Então, nós temos aqui, para facilitar para vocês, vogais átonas finais. A e o, que unidas ao quê? Ao radical do nome, né? Refere-se ao nome, ou um substantivo ou adjetivo. Desculpa aí, deixa eu só molhar um pouquinho a garganta. Aí você vai observando aqui, ó. Nesse slide aqui, o que você está observando? Tá bem explicadinho, né? Esse esquema aqui para mostrar para vocês, ó. Eu tenho a palavra livro. Livro. Aí, esse A, esse O, desculpa. Esse O é o quê? Uma vogal. Ela é átona. Tá certo? Livro. Eu vou classificar como? Diz aí pra mim. Como desinência de gênero? Não, amado. Eu vou classificar como desinência, como morfema, né? Vogal temática. Vai indicar o tema. Porque não tem o oposto. Não vou falar livra. Tá certo? Não tem gênero. Então aqui é vogal temática, quando não tem o oposto. Lembra lá do lobo e loba? Lá o O pode ser vogal temática e pode ser também desinência de gênero, porque vai ter o seu oposto. Tá certo? Livro, o O é só vogal temática. Então aqui nós temos a base de significação da palavra, que é o radical, tá? Que vai até o R, que é o radical. O O, vogal temática nominal, porque é um substantivo, é o nome de um objeto, certinho? Nomeia algo. Agora nós temos um adjetivo, tá certo? Adjetivo. O que é um adjetivo? É aquela palavra que vai caracterizar um ser. Certinho? Vai caracterizar. Vai qualificar. Então, aqui, qual é a palavra que tem aqui, ó? Atraentes. Então, aqui esse T é a base, né? A radical. Ó, nós temos aqui, ó, o E, que é vogal temática, nominal, que vai indicar o nome. Esse nome é o quê? Adjetivo. Quando você sabe que essa questão de nome é adjetivo, é substantivo, por isso que é desinência nominal, tá bom? E esse S indica o quê? Que é desinência de número. Que número? Que esse morfema indica que ele está no plural, tá bom? Desinência de número, certinho? Entenderam aqui? Atraentes. Esse E, ó, é átono, uma vogal átona, e é vogal temática. Qual é o tema? Radical mais E fica atraente. Formou o tema da palavra. Certinho? Vamos lá. Nós temos, falei antes de começar, o tema, né? É a união, né? A junção do radical com a vogal temática é chamado o quê? O tema. Então, nós temos aqui, ó, o contas. Aqui você já tem a base, que é o radical. O A, vogal temática, tá? Por quê? Não tem um oposto, tá certo? Não tem um oposto. Então, aqui, ó, junto o radical mais a vogal temática formou o tema, ó, contar. Tá aí, ó. E esse S é a desinência de número. Tá bom? Estão acompanhando? Certo. E qual é o tema? Tá aqui, ó. Conta que já foi falado antes para vocês. Certo? E esse aqui, professora, eu posso classificar como desinência de gênero? Não, amado. Porque não tem o oposto.
É conta ou vai ser conto? Não. Conta é conta, tá certo? Não tem o oposto. Vamos mais aqui para vocês. Agora, a formação de palavras, tá certo? A composição, ó, ela pode ser por justaposição ou por aglutinação. O que é uma composição? É uma união de duas ou mais palavras. Quando isso acontece, ó, por justaposição, você pega aqui, ó, a palavra passa mais tempo. Aqui, ó, fez a junção, formou o quê? Passatempo. Perdeu alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não. Desculpa, perdão aí. Então, não há perda de letra. Então, juntou tudo. Então, por isso que fala que é justaposição. Aqui, nós temos a palavra planalto. Como que forma, né? Como que foi formada essa palavra planalto? Você tem a palavra plano mais alto. Aí tem a junção. Houve perda, tá certo? Então, houve uma aglutinação. Se há perda de letra, é aglutinação. Se não houve perda, não há mudança, é justaposição. Certinho? Vamos lá. Agora, nós temos a formação de palavra por derivação. A derivação, ela pode ser prefixal e sufixal. O que isso quer dizer? É quando você acrescenta prefixo e sufixo, onde? Ao radical, tá certo? E não vai, por exemplo, ela vai continuar existindo. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz, mas também existe a palavra infeliz. Se eu tirar o prefixo, eu tenho a palavra feliz e tenho a palavra felizmente, tá certo? Apresenta sufixo e sufixo ao mesmo tempo, prefixo e sufixo ao mesmo tempo, e ao tirar o prefixo, a palavra continua a existir. A mesma coisa acontece com a palavra imoral e moralidade, tá certo? Já na parassintética, eu não posso tirar, tá certo, nem o prefixo e nem o sufixo, porque para ela existir, há necessidade da presença dos dois. Como assim? Então, olha só, pedrejar, existe essa palavra? Não. A pedra, existe essa palavra? Também não. Então, é parassintética, tá bom? A mesma coisa acontece com entardecer, tá bom? Então, ó, apresenta os prefixos e sufixos ao mesmo tempo. Ao tirar o prefixo, a palavra deixa de existir, tá bom? Então, não existe a palavra solarado, não existe a palavra pedrejar, existe a palavra apedrejar, tá certo? Então, parassintética, a necessidade da presença dos dois, prefixos e prefixos. Se tirar um, a palavra deixa de existir. Agora, nós temos a derivação imprópria e a derivação regressiva. O que é essa derivação imprópria? É quando há aquela mudança, né? Por exemplo, de classe gramatical. Vamos relembrar. Nós temos aqui, ó, o jantar está delicioso. Ó, jantar é o quê? Aqui. Ó, aqui tá como substantivo. Tá certo? Substantivo. Ó, e aqui tem um determinante antes. É o nome. Venha jantar, Alessandra. Ó, venha jantar. Aqui, esse aqui, ó, já é o quê? Uma forma verbal, tá certo? É o verbo. Ó, então, para derivação imprópria, a palavra muda de classe sem perder a letra. Tá certo? A mesma coisa assim, eu estudo todos os dias. Esse eu estudo é uma ação, é um verbo. O estudo de vocês está excelente. O estudo, ó,
não mudou nada, mas só que só mudou de classe gramatical, tá certo? Ele virou um nome, certo? Agora, a derivação regressiva. Ó, eu tenho aqui beijar, aí já houve perda, né? Olha só, e virou beijo, ó. Cantar, canto. A palavra muda de classe, perdendo a letra. Normalmente vem do verbo. Então, beijar virou beijo, perdeu uma letra. Então, o beijo é nome. Cantar é verbo, o canto é nome. Mas só que houve mudança, porque houve perda de letra. Tá certo? E na primeira, na imprópria, não tem perda de letra. Na segunda, há perda de letra, e mais muda também de classe de palavra. Agora, nós temos aqui alguns, né, prefixo. Aí você vai conhecer aqui esse prefixo grego, latino e significação. Por exemplo, o prefixo a, an, des, in, olha só, indica que é uma negação, tá certo? Só que o a e an é grego e des e in é latino. Ó, por isso que vem a palavra anemia e descrever. Aí o afim, em grego, é duplicidade e ambi. Ó, latim também indica duplicidade. Nós temos anfíbios, ambidestro. E o ante, no grego, e latino contra, quer dizer, posição contrária, formando a palavra antiaéreo e contrapor. E apó, em grego, e abiabis, quer dizer o quê? Afastamento. Aí tem a palavra apogeu e abdicar, tá certo? Isso aqui são alguns para vocês conhecerem. Aí vocês podem pesquisar, pode fazer uma lista de prefixo grego, prefixo latino, certo? E falando a significação, ok? Vamos aqui praticar, amado? Vamos praticar aqui, colocando aqui para vocês. Nós temos, durante a pandemia, muitos trabalhadores passaram a fazer home office. Esse termo em destaque tem-se um caso de quê? Ó, é uma derivação sufixal? É um empréstimo linguístico? É uma composição por aglutinação? É uma derivação prefixal? É uma composição por justaposição? O que você acha? É essa palavra aqui, ó. Conforme a gente estudou aqui sobre essa formação de palavra, qual que você classificaria? Quando que é uma derivação sufixal? Quando eu tenho uma palavra, vamos colocar aqui, ó, pedreiro. Ó, tem a pedra e acrescentou um sufixo, eiro. Aí aqui é uma derivação sufixal. Para aglutinação, nós temos a palavra planalto, quando há uma perda de uma letra, que é plano mais alto. Agora, a prefixação, né? Derivação prefixal, desleal. Vamos lá. Composição por justaposição. Aí você tem a palavra passa tempo. O que sobrou aí que não teve exemplo? Então, ó, é a letra B, é o empréstimo linguístico, tá bom? Vem de outra língua, né? De outra, por exemplo, da língua inglesa, tá certo? O empréstimo linguístico. Certinho? Gabarito, letra B. Fácil, né? Então, o que é essa questão da estrutura do nome? É para quando vai formar o substantivo ou um adjetivo. Aí você vai perceber que cada pedacinho da palavra tem um significado. Então, um morfema radical, que é a base, tem a vogal temática que vai acrescentar, que
vai juntar com o radical que vai formar o tema da palavra. Quando esse azinho, né, essa vogal temática não tiver o oposto, ela vai ser somente vogal temática. Se tiver o oposto, se masculino ou feminino, ela vai ser chamada também de desinência de gênero. Ó, você vai dizer se é a palavra do gênero masculino ou gênero feminino. E se acrescentar esse S, esse vai indicar o quê? Que a desinência de número, se está no plural ou se não está, tá certo? Esse S vai sempre indicar o número, beleza? Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouquinho retorno para a gente fazer a nossa revisão. Até lá!